Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje iniciaremos o livro de Salmos, que é composto por 150 capítulos. Até aqui em nossa jornada estudamos livros históricos que contam a vida e obra de inúmeros personagens, desde patriarcas, libertadores, guerreiros, juízes, reis, rainhas e exilados. E no livro anterior, que foi Jó, testemunhamos um longo debate entre quatro amigos, um jovem e seu criador. Mas agora em Salmos, a estrutura literária é bem distinta. Ele é composto por um compilado de diferentes tipos de ensinamentos, desde canções, orações, súplicas, clamores e todo tipo de comunicação que se pode direcionar ao Senhor. Enquanto Jó foi uma conversa entre homens, creio que Salmos é uma conversa entre o homem e o seu Deus. Nele conheceremos os altos e baixos do relacionamento com o Senhor. Procuraremos analisar as estruturas de pensamento por trás dessas conversas, para podermos interpretar e aplicar importantes princípios em nossa vida. Em alguns momentos teremos a impressão de que já ouvimos isso antes, e com certeza ouvimos. Assim como a nossa vida, o livro de Salmos é cíclico, composto por uma série de momentos que se repetem. E a repetição representa a misericórdia de Deus e nos dá a oportunidade da segunda chance. Ele sempre permitirá que passemos pelo mesmo tipo de provação, enquanto não aprendemos a lição ou quando nos esquecermos das lições anteriormente aprendidas. Pela natureza desse livro, muitos preferem iniciar a leitura da Bíblia por aqui, pois contém lições profundas, mas ao mesmo tempo simples de compreender e aplicar. Eu te convido a mergulhar a fundo na sabedoria que esse livro carrega. Capítulo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Confesso que esse primeiro salmo é um dos meus favoritos, pois ensina o que é necessário para estabelecermos o temor do Senhor e como é o relacionamento com Deus. Ele trata da conduta individual, fala de escolhas, renúncias, ambientes e hábitos que devem permear a vida daquele que almeja ser feliz. Primeiro declara que feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios e que não imita a conduta dos pecadores, ou seja, fala de alguém que se aconselha com pessoas que compartilham da mesma fé e que não age impiamente. Quando se fala em conduta dos pecadores, todos nós somos pecadores, não há uma só pessoa no planeta que não peque. Mas quando o Salmo instrui a não imitar a conduta pecaminosa, não quer dizer que jamais pecaremos, que significa apenas que não vamos nos manter nesse caminho. O pecado é inerente à natureza humana, mas ele traz consigo o afastamento de Deus. Tanto quanto possível, devemos nos abster de cometer aquilo que já sabemos que é errado. Quando pecarmos, devemos nos apressar em nos arrepender e pedir perdão, tanto a Deus quanto às pessoas contra quem pecamos. O terceiro conselho é não se assentar na roda dos zombadores. Em algumas traduções, os chamam de escarnecedores. Escarnecer é tirar sarro, tratar as pessoas ou situações com desdém ou zombaria. Sabe aquelas pessoas que não levam nada a sério, que estão o tempo todo brincando, que não dão a devida importância aos assuntos? Esses são os escarnecedores, dos quais devemos nos afastar. Não se assentar entre eles significa não conviver e não adotar esse tipo de atitude. Pessoas que buscam a sabedoria dificilmente se comprazem com esse tipo de companhia. E não estou dizendo que devemos nos tornar pessoas mal-humoradas e carrancudas. Pelo contrário, pessoas que sabem ser engraçadas sem precisar humilhar ou diminuir os outros são extremamente inteligentes. É ótimo conviver com pessoas bem-humoradas e divertidas, e isso não tem nada a ver com zombaria. Em vez de adotar esse tipo de atitude, devemos, ao contrário, fazer da lei do Senhor o nosso prazer e sobre ela meditar dia e noite. Conversas edificantes, que têm como alicerce a palavra de Deus, devem ser a nossa busca constante. Quando nos afastamos das pessoas erradas e nos aproximamos das certas, falar sobre a palavra torna-se algo natural. Quanto mais estudamos e nos aproximamos de Deus, menos prazer encontramos em conversas tolas e superficiais que giram em torno de outras pessoas e não de ideias. Há uma citação atribuída a Platão que diz assim: os sábios falam porque têm algo a dizer, os tolos falam porque precisam dizer algo.
Falar só por falar, apenas para expressar opiniões pessoais, é sinal de insensatez. Mais vale o silêncio do que palavras lançadas ao vento, sem propósito e sem utilidade. E o Salmo nos ensina que quem procede conforme a instrução é semelhante a uma árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. E a reflexão que faço aqui é a seguinte: uma árvore não é plantada hoje e dá fruto amanhã. Existe um tempo oportuno para todas as coisas. Ela precisa de tempo para crescer e ser capaz de dar frutos. E aquele que medita na palavra torna-se essa árvore. Ele passa por um processo de amadurecimento que lhe possibilita dar frutos. E tudo que ele faz prospera. Essa não é apenas uma promessa, como também uma convicção que faz todo sentido. Quando dizemos que um justo prospera em tudo, é porque ele compreende as leis que regem o universo e age de acordo com elas. Assim se torna funcional. E quando somos funcionais, podemos atingir o nosso pleno potencial em todas as áreas da vida: corpo, mente e espírito. Quando agimos conforme a lei do Senhor, a consequência natural é ter uma vida abençoada. Por outro lado, agir impiamente, ou seja, sem ter fé no Deus único e verdadeiro, leva a uma conduta que não se sustenta ao longo do tempo, que é o menor sinal de tribulação, é consumido como palha ao vento. Andar por esse caminho conduz à destruição. Capítulo 2. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono no céu, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência a autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Aqui vemos que Deus estabelece uma autoridade sobre céus e terra, e que nenhum governante se sobrepõe a ele. Quando o Senhor estabelece seu Filho como Rei eterno, e a ele concede todas as nações como herança, e até os confins da terra como propriedade, isso significa que Jesus, seu Filho unigênito, cuja vida na terra foi dada em sacrifício, tornou-se nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Devemos conhecer o que isso significa, pois só assim compreenderemos o que é a graça sob a qual vivemos hoje. Ao aceitar Jesus como nosso Salvador e nos refugiar nele, nos tornamos felizes. E a felicidade advém da certeza de que nossos pecados são perdoados mediante o arrependimento. Antes dele, a humanidade vivia presa ao pecado, mas agora somos livres nele, para nos abster do pecado e nos aproximar cada vez mais do seu modelo de conduta. Capítulo 3. Salmo de Davi, quando fugiu de seu filho Absalão. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Esse salmo é atribuído ao momento em que Davi foge de seu filho Absalão, quando este conspira para tomar o trono do pai. Acompanhamos essa narrativa dos capítulos 15 a 18 de 2 Samuel. Aqui vemos que Davi se desespera e até exagera um pouco, dizendo que se multiplicam seus inimigos. Ele abandonou o palácio quando ficou sabendo que seu filho tramava contra ele. Não revidou o ataque e se voltou a Deus em oração, clamando para que a justiça fosse feita e que o Senhor derrubasse seus inimigos. Ele confiou em Deus e se manteve de cabeça erguida, pois sabia que aquilo que lhe era de direito seria restituído. O interessante é que ele se deita, dorme e torna a levantar,
pois é o Senhor que o sustém. Creio que aqueles que confiam em Deus passam pelas provações sem perder a paz. Confiam que, por pior que a situação se apresente, é uma fase que logo vai passar. Não se assustam com as circunstâncias adversas ao redor, pois estão convictos que do Senhor virá o livramento e que a bênção recai sobre o seu povo, sobre aqueles que no Senhor depositam a sua confiança. Capítulo 4. Para o mestre de música, com instrumentos de cordas. Salmo davídico. Responde-me quando clamo, ó Deus que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor o virá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar do bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste meu coração de alegria, alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Aqui Davi declara uma oração de revolta contra os poderosos, que ultrajam sua honra e proferem mentiras. Ele clama a Deus e pede que ouça sua oração. E aqui Davi nos ensina uma lição importantíssima sobre os momentos em que nos sentimos irados. A instrução é para que não pequemos. Ao nos deitar, devemos refletir sobre isso e nos aquietar. E quando ele orienta a aquietar, não é apenas acalmar os sentimentos, mas também silenciar a boca. Quando pessoas nos desonram ou nos caluniam, nosso primeiro ímpeto é contra-atacar, com palavras e atitudes impetuosas. E ele nos orienta a não fazer isso. Nos ensina a derramar nossa revolta no lugar certo, aos pés do Senhor em oração. Antes de tomar qualquer atitude impensada, da qual certamente nos arrependeremos depois, precisamos orar e refletir e permitir que uma noite passe, pois não há fúria que persista até a manhã seguinte, no máximo um pouco de raiva. Davi declara que o Senhor faz seu coração encher-se de alegria, mais até do que aqueles que têm fartura. Ele ensina um segredo. Quando oramos a Deus e entregamos a Ele nossos problemas, conseguimos nos deitar e adormecer, pois Deus nos faz viver em segurança. Note que não são as pessoas, as condições ou as circunstâncias que nos permitem adormecer em paz, mas sim a confiança que depositamos em Deus. Esse foi apenas o primeiro vídeo sobre Salmos e quantos aprendizados valiosos. Eu te vejo no capítulo 5.